Olá, Motolama na área. Muito se fala hoje em dia sobre o tamanho da moto. Mas a pergunta que não quer calar, o que define o tamanho da moto? A altura, o tamanho do motor, o comprimento ou o peso? Ou isso tudo junto? De cara já vou descartar o comprimento. Porque as motos tipo Cruiser são compridas e pesadas, mas o banco não é alto. Veja, por exemplo, a Harley Road Glide. É um V-Twin de 1750 que, por qualquer padrão, ela é muito comprida. A criança tem mais de 2,5 metros de comprimento e pesa meros 387 kg. Isso dá quase 4 CRF juntas. É o tipo da moto que, se inclinar um pouco, é chão. Mas apesar do peso mastodôntico, ela tem apenas 66 centímetros de altura no banco. Ou seja, não é alta e é fácil de subir nela. Levantar depois que cai é outro problema. Mas então, o comprimento não define que uma moto é grande. E a não ser que estejamos falando de motos de trilha ou enduro, o peso não influi decisivamente na opção de compra. Resta a cilindrada e a altura. Só para deixar claro, quando falo de altura, eu falo da altura do banco, que é o que faz diferença na hora de manobrar. Pois é, saber escolher a moto, independente do tesão de ter a moto, é uma arte. O drive que nos leva a escolher esta moto e não aquela, começa passando pela marca da moto. E existe muita fidelidade com relação à marca. Eu só compro KTM. Se não for Yamaha, eu nem olho. E por aí vai. Mas ultimamente, com a chegada de várias marcas indianas, japonesas e outras, as opções para ficar de mimimi com relação à escolha da marca complicou. Mas eu não estou aqui para ajudar a escolher marca de moto, mas sim debater um padrão para escolher a moto ideal, baseado em potência, uso e dimensões da moto. Vamos tentar chegar num consenso e criar uma regra para definir qual é a moto ideal. É claro que toda regra, além de ter exceções, tem uma forte dose de bom senso e vai variar de piloto para piloto. Então vamos debater esse assunto. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Antes de falar qualquer coisa, quero agradecer ao brother Edu, da banda Rock Lama, por ter lembrado de mim e trazido esse colete do Enduro Queixo Goiabada lá de 2000. Esta prova aqui eu ganhei essa prova, aliás foi a última prova que eu ganhei. Valeu, Edu! Comprar uma moto nova ou usada requer muita análise. Primeiro, a moto tem que caber no bolso. Depois, tem que atender à nossa necessidade. E, finalmente, temos que caber em cima da moto. Mas o que seria do mundo se não fosse o Motolama para te dar essas dicas fundamentais para a sua escolha? E para que você tenha o norte constante na sua vida, verifique se está inscrito no canal Motolama, dê aquele cordial like, ative o sininho para saber quando sai vídeo novo e ainda, se possível, compartilhe este vídeo com todos aqueles que precisam de alguma iluminação da vida e compartilhe pelas redes sociais, Facebook, Orkut, Telegram, até pelo cu. Às vezes sentamos numa moto e mesmo sem saber porquê, a sensação é meio estranha, não é confortável. Às vezes é simplesmente uma regulagem de guidão que pode estar muito para frente ou muito para trás e deixando a gente numa posição meio complicada. Se for só isso, é galho fraco. Mas e quando a moto é muito alta? Ou muito larga, de forma que dificulta colocar os pés no chão? E às vezes, a distância entre o banco e a pedaleira é meio esquisita. Se for curta, fica com a sensação de que é urso de circo. E se for grande, dá a sensação que é um esquilo em cima da moto. Por outro lado, a moto pode ser do seu tamanho certinho, mas o motor é tão arisco que não tem nem prazer de andar com ela. Ou então, pelo outro lado, o motor é tão xoxo que não te dá segurança de fazer ultrapassagens. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como escolher a moto ideal? No meu modo de ver, o item mais importante na escolha de uma moto é o clássico tesão. E é claro que a vontade de ter uma determinada moto é o que define a sua opção de compra. Ah, mas essa moto é muito grande. Não importa, eu quero essa moto. Essa seria a opção pelo coração, o que por si só já é o bastante. Mas se for usar o cérebro, a coisa fica mais complicada. Para começar, qual o seu nível de experiência? Se for mula velha,
Qualquer moto vai lhe atender bem. Mas se for prego novo, convém uma moto menor e mais leve, uma assim até 300. Pegar uma cabrida pesada e arisca na fase de aprendizado vai dar encrenca. Outro detalhe importante é qual é o uso que a moto vai ter. É para viajar longas distâncias ou fazer raids mais curtos? Ou só vai até a padaria no fim de semana? E se for só para encostar no barzinho da moda e tirar uma onda fazendo pose do lado da moto? E o plano inclui viajar? Viajar com garupa ou sem? Ou então vai fazer um off-road pesado, tipo trilha e enduro, ou vai simplesmente pegar uma estradinha de terra leve? Com ou sem bagagem? São tantos Cs que fica difícil definir. Pois é, na hora da compra, tudo isso tem que ser levado em consideração. Existem motos no mercado para todos os usos. Obviamente, não tantas quanto gostaríamos. Mas dentro das opções que estão aí, alguma vai atender suas expectativas. Existem vários estilos de moto. Custom, cruiser, esportiva, big trail ou aventureiras, pequenas aventureiras, dual sport e enduro. Só para não ter mal entendido, as de enduro, com poucas exceções, não são implacáveis. Ou seja, para usar essa moto vai ter que ter uma carreta ou uma picape para levar ela para lá e para cá. Mas aí é outro segmento e não é do que a gente está falando. Então, voltando ao tema. Definido qual é o uso e o estilo da moto desejada, vem a segunda pergunta, que é o tamanho do seu bolso. Aqui tira um monte de opções e limita bastante suas escolhas. Mas de um modo geral, existem vários estilos de moto para todos os preços. Desde customs de pequena cilindrada até motos de enduro com grandes cilindradas. Como eu vou explicar mais na frente, tem que definir o tipo da sua nova aquisição. A ordem pode não ser exatamente essa, mas definido o tipo de moto que você deseja, dentro das opções que tem no mercado, é claro, tem que escolher a marca. Aqui é outro complicante, porque muitas vezes temos predileção por uma determinada marca, ou ainda, comprar em função de ter uma concessionária perto de você. Simpatia por marca ou fidelidade tira o foco de um monte de motos boas que tem por aí. Se for comprar uma moto zero, convém uma concessionária da marca em questão, até porque as margens de negociação ficam mais negociáveis. Aí vem garantia e tudo mais que só a concessionária pode te oferecer. Mas se for comprar uma usada, digo, sem garantia, aí qualquer loja que seja de sua confiança, e se tiver a moto que você deseja, aí é fácil. Mas independente da loja, nem sempre a marca de sua predileção tem um modelo que se encaixa dentro daquilo que você espera de uma moto. Aí, brother, ou troca de estilo ou escolhe outra marca. E eu entendo bem como funciona essa predileção por marca. Outro detalhe importante. Se for pegar uma moto nova dessa cheia de eletrônica embarcada, é importante ter uma oficina especializada na sua área que entenda dos paranauês dessa moto. E se não tiver, a sua opção é saber mecânica suficiente para dar conta da manutenção dessas motos. Nada é impossível, mas muita coisa depende de maquinário específico para mexer naquele modelo de moto. É claro que a manutenção básica, tipo ajuste de corrente, troca de óleo, regulagens de raios, troca de pastilha de freio, apesar de que em algumas motos é uma operação complicada, fazer isso em casa não é impossível. Nada que um bom manual ou um belo tutorial de YouTube não te ensine a fazer. Mas independente do modelo e da marca, o tamanho da moto é importante também. E aqui falamos de dois tamanhos. Primeiro é o tamanho do motor, também conhecido como cilindrada. Só para ficar claro, não estou falando de levar com um cilindro na cabeça, mas sim da capacidade cúbica do motor. Teoricamente, quanto maior o motor, maior a potência e provavelmente maior o peso da moto. Mas isso não é uma regra imutável. Mas existe alguma relação entre o tamanho da moto e a potência do motor. Mas é claro que com o motor maior, o peso da criança também cresce. Mas a diferença de tamanho entre as diferentes capacidades do motor não são impedimentos para o uso da moto. E aí vai da capacidade física de quem vai usar a moto. Mas com vontade, qualquer obstáculo de tamanho é facilmente superado. Já vi muita mocinha de 1,5 m andando de motos grandes.
E tudo bem. Nós estamos aqui discutindo o tamanho ideal da sua motocicleta. Mas independente do tamanho do seu brinquedo, as bolsas e alforjes da Harley Rider vão encaixar como uma luva na sua nova motoca. Visite o site dos caras e tenho certeza que lá você vai encontrar alguma bolsa que atende às suas necessidades. E para ficar bom demais, use o código MOTOLAMA5 que você vai ter inteiramente grátis um desconto de 5% em qualquer compra pelo site. Aproveita que o Marcelão está dando mole. Mas com relação à altura da moto, a coisa complica um pouco. Motos muito altas atrapalham na hora de manobrar. E a altura não é inerente ao estilo da moto. É claro que motos aventureiras ou fora de estrada tendem a ser mais altas que as motos normais. Afinal, o vão livre embaixo da moto e o curso das suspensões, bem ou mal, influenciam na altura final da moto. Mas isso também depende de cada fabricante. Só para citar um caso, vamos aqui comparar 3 motos diferentes, todas as 3 Dual Sport. É a Yamaha XT600, a Suzuki DR650 e a Honda XR650L. São 3 propostas semelhantes, mas diferentes. Apesar das 3 serem Dual Sport, a XT600 é mais para a rua, enquanto a XR650L é mais para o off-road, e a DR650 fica mais ou menos no meio. A XT é a mais baixa das 3, com 855 mm de altura. A DR em segundo com 885 mm e a XR a mais alta com 940. A diferença entre a mais baixa e a mais alta são meros 9 centímetros. Para quem tem mais de 1,80 m, isso não faz diferença. Mas para os menos providos de altura, isso muda tudo. Sentar na moto e apoiar só a ponta dos pés no chão, dependendo do peso da moto, pode complicar muito sua vida. E pesquisando sobre o assunto, achei num site americano uma fórmula de como calcular a altura certa do banco da sua moto. Basta ficar em pé, colocar alguma coisa entre as pernas... Ui! Não me entendo errado. E medir essa distância do objeto até o chão. Vê quanto dá, multiplica esse valor por 0,883 e vai te dar a altura ideal do banco. No meu caso, deu 62 centímetros. Nem o banco da Dream tem essa altura. Ou seja, eu teria que comprar um velocípede. Coisa de americano, né? Mas falando sério, na prática, você tem que sentar na moto e colocar os 2 pés no chão. De preferência, o mais plantado possível. E eu estou falando dos 2 pés. E esse papo de usar salto alto para andar de moto, para mim não funciona bem. E outra coisa que não se leva muito em consideração é a largura do banco. No caso do banco muito largo, o que poderia ser um conforto para busanfa em longas estradas, dependendo da altura da moto, pode dificultar em muito as manobras, mesmo com a moto sendo relativamente baixa. Mas vamos tentar resumir tudo o que a gente falou sobre a escolha da sua nova motocicleta. Primeiro tem que definir o uso que a moto vai ter e a experiência do piloto. Estrada, off-road, etc. Depois tem que ver a faixa de preço que a patroa liberou para gastar com moto. E isso já estreita bastante suas opções. E em seguida, com o uso prioritário que a moto vai ter e a faixa de preço, ver qual moto se adequa mais à sua realidade. E estou falando de tamanho, peso e potência. Só resta torcer para que o fabricante de sua preferência tenha uma moto que se encaixe dentro das suas expectativas. O resto é negociação junto ao vendedor para conseguir o melhor preço possível. Só recomendo ficar esperto com compras pela internet, porque tem gente dando nó em pingo d'água para levar a tua grana tão suada e que deu trabalho de convencer a patroa para liberar. Nunca confie em preços muito baratos. Ninguém faz milagre. Como última dica, depois que definir qual é a moto que você vai comprar, procure algum conhecido que tenha uma moto igual a que você quer e peça para dar uma volta para pelo menos ver se é exatamente aquilo que você definiu para você e se é igual àquilo que você leu no manual. O resto é correr para o abraço com o seu novo brinquedo e ser feliz. Com essas dicas, tenho certeza que vai comprar uma moto que te atenda perfeitamente. Mas qualquer que sejam os parâmetros que você definiu para escolher a sua moto, o importante é que você se divirta nela, senão qual é o sentido? Boa moto nova e, como diz um amigo, have fun. Até semana que vem, um abraço, fui! Minha moto venenosa vai passando